Olá, meu irmão querido, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Estamos juntinhos aqui na comunidade Bom Pastor, esperando você chegar. Que bom que você chegou para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Estamos juntos, compartilhando uns trechinhos importantes do livro do Apocalipse, logo no iniciozinho do livro, mensagens do Senhor Jesus às comunidades cristãs, às igrejas da Ásia Menor. Mas 2000 anos depois, essas mensagens têm muito a dizer também para nós e para as nossas comunidades. Então, vamos a mais uma hoje. Laura, minha irmã, tudo beleza? Tudo na força do Espírito Santo. Padre Antônio, nem estou acreditando. A gente vai para a quarta igreja, né? Já estamos na quarta, né? Passamos Éfeso, partilhamos Esmirna, partilhamos Pérgamo, a do pergaminho, e agora a gente chegou a Tiatira, que eu fui pesquisar. Hoje ela é Akhisar, na Turquia. É uma biboca lá, assim, o que era e o que é, né? Não tem, assim, uma ruína da ruína da ruína, né? Essas cidades todas, vamos dizer assim, o que era daquele tempo está arrasado, né? Uhum. Mas, normalmente, há cidades que foram construídas muito perto, enfim, e que mantêm a tradição daquelas de ser ligadas àquelas cidades, né? Tiatira é um pouco isso também. Mas, naquele tempo, era uma cidade relativamente importante. Não é uma cidade da qual a gente tenha muitas informações. Uhum. E mesmo a igreja de Tiatira também não era uma igreja famosa como a de Éfeso, por exemplo. Uhum. Mas a gente sabe algumas coisas que são importantes com relação a Tiatira, para a gente entender também os alertas que Jesus dá para a cidade, para a igreja. Jesus não está falando, e é bom que a gente entenda isso, nessas cartas ele não está falando às cidades como um todo, ele está falando às igrejas que estão nessas cidades. Por isso ele começa com ao anjo da igreja. Exato. É interessante para a gente ter noção, porque na cabeça da gente, a igreja de um lugar e o lugar estão muito identificadas, porque como nós vivemos num Brasil, num país cristão, pelo menos devia, né? A gente imagina, Jesus mandou uma carta para o Rio de Janeiro, como se fosse a igreja do Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro. Não, naquele tempo a coisa não era tão identificada assim, muito pelo contrário. Então Jesus escreve essas cartas, ou melhor, manda essas mensagens, quem escreve é João, né? Manda essas mensagens por meio do apóstolo João a comunidades de cristãos, que normalmente eram comunidades minoritárias, algumas mais influentes, outras menos, né? Tiatira é uma cidade e uma igreja das quais a gente sabe relativamente pouco. Não lembro nas epístolas de São Paulo, nenhum momento eu acho que... Mas Tiatira era uma cidade importante do ponto de vista econômico, naquela região. Hoje a gente diria que era um entroncamento, né, de... primeiro, há dois rios que passam perto da cidade e que, portanto, são quase que vias marítimas, né, de locomoção. Uhum. A cidade tinha uma vida comercial bastante intensa. Era coisa importantíssima naquele tempo, apesar da gente não atinar muito isso. Era um posto do Correio Imperial Romano. O Correio Imperial Romano era muito eficiente, assim como as estradas romanas eram muito eficientes. E em Tiatira havia um entreposto desse Correio Imperial. Então, era uma cidade de muita troca, era uma cidade de muita movimentação, de gente de lugares diferentes se encontrando. Toda aquela região da Ásia Menor, né, da qual se fala tanto no Novo Testamento, que hoje equivale à Turquia, era uma região fundamental do Império, porque, no fundo, e isso é até hoje, é a ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e o Oriente Médio, como a gente chama, né? Então, é uma região estratégica sob todos os pontos de vista. Naquela época, era assim também. Mais ainda. Né? Talvez mais, né? Então, porque o mundo ainda estava muito deslocado para aquela região, né? Então, Tiatira era uma cidade importante do ponto de vista comercial.
E uma cidade que trazia, por causa disso, alguns desafios específicos para os cristãos. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma lida na carta, no texto, né, da mensagem do Senhor, para a gente ver um pouquinho de maneira panorâmica, né, toda a questão e depois a gente pontua algumas coisas mais importantes. Me né? parece a maior carta, né, Paulo? É a maior carta. Tem, como Jesus sempre repara o que é bom, tem coisas muito bonitas que foram reparadas por Jesus. 6 pontos ali. O Papa Francisco, na carta sobre o coração de Jesus, ele diz que Jesus era uma pessoa atenta, né? Atenta às pessoas, e no caso aqui no Apocalipse, atenta às igrejas. Né? Jesus não era e não é disperso, né? Desatento. Ele é atento, ele é capaz, inclusive, de ver o melhor. Então, como a gente falou já em outras ocasiões, sempre que ele tem algo positivo a apontar nas igrejas às quais ele se dirige, é a primeira coisa que ele faz. Como que mostrando, olha, eu sei do bem que vocês fazem. Vamos agora corrigir o que não está legal. Mas eu sei do bem que vocês fazem. Em Tiatira não foi diferente. Então, vamos lá? Vamos lá. Mensagem a Tiatira. Apocalipse 2, 18 em diante. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Vamos parar aqui, Laura, porque aí depois tem o famoso mais. Mas antes da gente entrar no mais... Nossa, ele enumera 6... vamos olhar as coisas legais primeiro, Nossa. porque depois quando chega no mais também é uma paulada. Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro, como sempre, Jesus se apresenta. Do mesmo jeito que o início da carta de Apocalipse, né? Ele sempre se apresenta de uma maneira que fale de características dele né? E que são características bonitas, né? Aqui, a igreja de Tiatira, o Senhor diz, eu sou o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Eu não sei se nas outras, eu acho que é a única igreja que ele fala, eu sou o Filho de Deus. Primeira coisa, né, bonita, né? Eu sou o Filho de Deus. Né? É um título que, obviamente, a Jesus pertence de maneira única. Né? Nós somos filhos de Deus, mas ele é o Filho de Deus. Né? Ele, então, diz que tem chamas de fogo, né, como seus olhos. Seus olhos são como chamas de fogo. Na linguagem da Bíblia, fogo, a intensidade do fogo, né, o ardor do fogo, normalmente ele aponta para duas coisas. Primeiro, para a intensidade do amor, mas também para o julgamento, já que o fogo, ainda hoje é assim, desde a antiguidade, é um instrumento de purificação. Então, quando vai se purificar algum metal, por exemplo, se passa esse metal no fogo. Quando a gente vai no dentista, né? Coisa deliciosa, né? A gente vai no dentista e eles fazem, né, aquelas como é que a gente chama, né? Purificações do material. Aquilo ali pelo calor, Então, o fogo é uma forma representa uma forma de purificação. Então, o olhar de Jesus é como chamas de fogo. É, ao mesmo tempo, um olhar incendiado de amor e um olhar que tem a capacidade de um julgamento perfeito, coisa que nenhum de nós tem. Né? Então, o julgamento, a capacidade de julgar com perfeição, a capacidade de ver com clareza até o íntimo, isso é um atributo próprio
do Senhor, não é nosso, né? Justamente porque ele julga com clareza e com amor, né? O julgamento do Senhor é equilibrado com essas duas coisas. Os nossos julgamentos, eles normalmente, a balança vai para um dos dois lados. Ou a gente julga com amor, com excesso de complacência, né? Que acaba se tornando injustiça, ou a gente julga com uma dureza privada de amor, que acaba se tornando uma dureza também injusta, né? Uma dureza que não contempla o bem que há naquele que a gente está julgando. Então, não trazermos para nós o que é prerrogativa dele, que é a prerrogativa de julgar, né? Coisa que ele fará no fim, né? No último dia, né? Então, o olhar de Jesus é como chamas de fogo. Eu fiquei assim agora, Padre Antônio, imaginando aquelas pessoas todas que se encontraram com Jesus, o próprio Zaqueu, meu Deus, que tinha o que ele experimentou com esse olhar como chamas de fogo. Jesus não precisou falar nada. Olha, eu tenho isso aqui, eu vou dar o quádruplo de tudo que eu... Quer dizer, o olhar de Jesus para nós tem um tal poder, né, Padre Antônio, de amor, de nos ver por dentro. Ele não precisa falar nada. Para Zaqueu não precisou falar nada. Que Zaqueu, aquele olhar fez, no caso de Zaqueu, perceber o caso do ladrão, o bom ladrão, né? Então, que olhar de chama de fogo é esse, Padre Antônio? O olhar de Jesus é um abismo, né? De tantas coisas. Então, e um dia nós vamos contemplá-lo, né? Vamos. Com a misericórdia de Deus, um dia vamos contemplá-lo. Depois Jesus diz, eu tenho os pés semelhantes ao fino bronze. Você lembra que o profeta Daniel teve uma visão no Antigo Testamento de uma grande estátua que tinha cabeça de metal e, à medida que ele olhava para baixo, ele via que o material do qual era feita a estátua ia mudando. Então, começava com ouro e terminava com barro. Os pés eram de barro, de tal maneira que ele via uma pedra despencando de uma montanha e a pedra foi capaz de fazer aquela estátua cair no chão e se espedaçar. No livro de Daniel, essa estátua representa os impérios que dominavam o mundo naquela época e que se imaginava que eram impérios, todos eles se imaginavam impérios assim que vieram para durar, mas um sucedeu ao outro e no fim todos desmoronam. Jesus diz, eu tenho os pés semelhantes ao fino bronze, né? Então ele não desmorona, né? O reinado de Jesus, como a gente diz no credo, né? Naquele credão que a gente reza às vezes no domingo, né? Seu reino não terá fim. Então Jesus tem os pés semelhantes ao fino bronze. Dizer isso significa dizer que ele é estável, ele é forte, ele não pode ser derrubado. Então, esse é o Senhor, né? Portanto, quando ele fala do olhar e dos pés, ele está falando da sua estabilidade, da sua firmeza, né? E aí o Senhor diz o que ele vê de bom na igreja de Tiatira, né? Você elencou quantas coisas? 6. 6. Então, vamos lá. Conheço tuas obras, teu amor. Então, são obras que têm amor por trás. Isso é bom, né? Porque as obras podem ter um monte de coisas por trás, inclusive o desejo de se promover por meio delas, né? Mas o que garante a bondade das obras é o que elas têm por trás. Então, conheço tuas obras, teu amor. Esse ponto aqui que eu sei tão importante para Jesus, tua fidelidade. Ouvimos, foi ontem, o Evangelho do Senhor dizendo como é que é? Aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. É permanecendo firmes que sereis salvos, né? Fidelidade tem a ver com firmeza até o fim, né? Depois, tua generosidade. Que legal, né? Eu acho que é uma coisa gostosa de alguém dizer, né? Se a gente ouve alguém dizer para você é uma pessoa tão generosa, eu acho que isso é um elogio bonito, né? É sinal de que você não tem medidas estreitas, são medidas
largas, como as de Deus. Né? Deus não é mesquinho, né? E tudo que ele faz por nós, toda a bondade dele pela gente é generosa. Né? Quando a gente é generoso, a gente está agindo do jeito de Deus. Quando a gente é mesquinho, a gente está agindo do jeito da gente. Depois da generosidade... Tua paciência. Olha, então são muitos frutos do Espírito que essa igreja vivia, né, padre? Porque paciência não é... Paciência tem a ver com sofrimento, então eles deviam passar por dificuldades e estavam sendo pacientes. Pacientes e... Persistente. Boa persistência. Porque tem uma persistência que é ruim, né? São Bento, na regra, fala de um bom zelo. Existe um zelo ruim também, né? Quando a gente está teimando numa coisa que não é legal, né? Existe uma boa persistência, persistir em fazer o bem. A palavra diz isso, né? Não vos canseis de fazer o bem. Persista, mesmo quando você está num lugar onde parece que todo mundo desistiu, não desista, vá em frente. Né? Eu fiquei assim impressionada, porque depois dele relacionar todas essas obras, esses frutos, quer dizer, não é uma coisa de pouco tempo. E as tuas últimas obras, então, quer dizer, eles já viviam que excedem as primeiras. As primeiras. Então foi a última coisa que Jesus reparou. Eu vejo que o que vocês estão vivendo agora, no meio de vocês, há coisas ainda que vocês estão são mais melhor do que vocês viviam no começo. Nossa. Isso é sinal de que a igreja de Tiatira, ela vivia um clima, um ambiente de crescimento espiritual, progresso espiritual. E isso é algo bom, quer dizer... Um avivamento, exato, né? Não estava morna. Ela estava em movimento e em movimento na direção certa. De Deus. Em movimento na direção da vontade de Deus. Em movimento na direção de obras realizadas por amor. Que beleza Jesus dizer isso para uma comunidade, Padre Antônio. Agora, dentro desse contexto, existe também espaço para problemas. Acho que o Senhor está querendo dizer para Tiatira e para a gente, olha, não se espante de ver, mesmo quando as coisas estão espiritualmente avivadas, não se espante de ver que há problemas. Eu acho que esse toque do Senhor é importante para a gente não desanimar do avivamento espiritual, se a gente perceber que no meio dele existem problemas e dificuldades. Principalmente, eu imagino, eu como padre, eu vivo no meio de uma comunidade, de uma igreja. Então, a gente às vezes está num tempo bom, parece, poxa, que legal, Deus está fazendo, e a gente está acolhendo, a gente está respondendo ao Senhor positivamente. Aí surge um problema, ou chega a notícia de uma dificuldade. E aquilo, justamente porque a gente está num ambiente ou num tempo de caminho espiritual positivo, parece que aquela notícia ruim ou aquele problema pontual, parece que aquilo joga um balde de água gelada. E o risco que a gente corre é desanimar. Então pensar, tá vendo? É tudo ilusão ou nada valeu a pena porque estamos com um problema. Não é assim, né? A igreja de Tiatira estava vivendo um momento espiritualmente positivo. Jesus diz, as coisas que vocês estão vivendo agora, as últimas coisas, são ainda melhores que as primeiras coisas que vocês viveram. Nossa. Ou seja, Tiatira não era uma comunidade de cristãos que começaram bem e depois foram esfriando. Era uma comunidade de cristãos que recebeu algo do Senhor e aquilo cresceu, né? Aquilo como uma semente, aquilo estava germinando, aquilo estava amadurecendo e estava dando frutos. Mas, paralelamente a isso, ou junto com isso, chegaram também problemas. Né? Então, tempos difíceis também trazem oportunidades e tempos positivos também trazem dificuldades. A gente tem que saber administrar tudo isso. Né? Tiatira estava vivendo um tempo, aparentemente, de avivamento espiritual que tinha defeitos, problemas. Isso eu acho que é uma boa dica para a gente, primeiro, não tentar fantasiar que tudo tem que ser maravilhoso. Né?
às vezes a gente fala das nossas igrejas, das nossas comunidades, como se elas fossem a Disney, né? Aham. Quem é para quem está de fora, né? Ah, e aqui é o céu na terra. Aham, tá. E aí, qual é a próxima, né? Me conta. Não, aqui a gente tem um compromisso com Deus, aqui a gente está vivendo algo muito especial de Deus, Ele tem nos dado tanto, nos ensinado tanto, temos dificuldades. Estamos também aprendendo a lidar com os nossos problemas. Pronto, eu acho que isso é muito mais sensato, porque é muito mais verdadeiro. Então, eu acho que a carta, né, a mensagem à igreja de Tiatira, alerta a gente para a gente não tentar fantasiar, idealizar, narrar de maneira idealizada, né, a vivência das nossas igrejas, das nossas comunidades. Por outro lado, também é um remédio ou é uma vacina para que, em momentos bons, caso cheguem notícias ruins, caso cheguem situações complicadas, a gente não desanime da obra que Deus está fazendo. A gente não desacredite que Deus está fazendo algo bonito. Então, eu acho que a mensagem à igreja de Tiatira ajuda a gente a ter equilíbrio na avaliação do nosso caminho, né, da nossa caminhada como comunidade, como igreja, como grupo de oração. E justamente porque a gente pode avaliar as coisas de maneira mais sensata, mais equilibrada, a gente pode lidar também melhor com elas. Que palavra, que mensagem tão necessária para os dias de hoje, tão atual, de Tiatira. Me lembrou São Paulo, no auge daquele momento que deu toda a vida, viajou para cá, eu não faço bem que eu poderia fazer, e quando eu quero fazer o bem, eu faço. Então, assim, é uma mensagem muito pé no chão para os nossos dias, né, Padre Antônio? Porque a gente tem a tendência Exato. de um ou de outro. E ele, olha, parece Jesus dizendo, Laura, eu sei, a comunidade tem essas e essas qualidades, mas tem isso. Ah, tem isso, Jesus, mas como tem isso com todas as coisas boas? Tem isso, Laura. Então, assim, é uma mensagem que leva a gente a olhar para a gente, para dentro, para os nossas falhas, nossas pisadas de bola, né? Sem medo e sabendo que Jesus quer mostrar isso. Tem crescido, sim. Vocês têm frutos no Espírito Santo, sim, mas você tem isso, minha filha. A comunidade tem isso. Eu sinto, assim, sabe, uma chamada à realidade, Padre Antônio. Porque a gente vive num tempo, também por conta da internet e tal, em que tudo acaba sendo contagiado por um espírito de propaganda. Tendo que ser assim. Exato. Então, a propaganda, quer dizer, quando você tem que vender um produto, você não tem que dizer, vai vender um sabão. Você não vai dizer, olha, ele é ótimo para lavar, mas o cheiro não é muito bom. Não, você vai, olha, ele é ótimo para lavar, tira a mancha até de meteoro que cai em cima de você, mas não vai ter mais, não vai ter mais, né? Só que esse espírito de propaganda, ele pode gerar muita decepção. Né? E não só com sabão em pó, mas também com comunidades e com gente. Exato. Né? Então, cuidado para a gente não entrar muito nisso. Né? Por outro lado, também a gente vive num tempo em que o que não é do jeito que eu quero é péssimo. Né? Então, eu vou só elencar problemas ou elencar defeitos e não vou reparar nada de positivo. Jesus aqui está mostrando, olha, não é assim que funciona. Né? Isso não é real. Isso não é real. Um lugar fantasioso, idealizado, não é real. Um lugar onde não há nada de positivo, não há espaço para viver nada de positivo. Bom, pelo menos no âmbito daquilo que Deus está fazendo, portanto, de uma igreja e tal, também não é real. Então, se posiciona de um jeito melhor. Né? Tenta fazer a sua avaliação ser mais na linha daquela que Jesus faz. Né? Agora, assim como Jesus elencou tantas coisas positivas e, inclusive, deu um diagnóstico positivo sobre o momento que a igreja de Tiatira estava vivendo, as obras de vocês agora são melhores que no início. Jesus também pontuou de maneira muito crua qual era o problema que havia dentro daquela comunidade. Né? Então, vamos lá, a partir do versículo 20 tem um mais. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies
e a comer carne imolada aos ídolos. Vamos parar aqui para tentar caracterizar qual era o problema, né? Então, a igreja de Tiatira era uma comunidade de cristãos fervorosos, cristãos que estavam num caminho espiritual crescente. Eu tenho medo disso, porque a impressão que dá é que a vida espiritual é um crescendo, quando na verdade a vida espiritual é um simplificando, né? Mas eram cristãos que estavam vivendo o evangelho. Viver o evangelho significa que eles estavam se enchendo do Espírito Santo, aprendendo a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Eles estavam dando frutos, portanto, gerando, como a Escritura diz, obras de arrependimento, ou seja, estavam vivendo em conversão. Esse era o retrato geral da igreja de Tiatira. Mas a igreja estava sendo complacente, ou seja, estava fingindo que não estava vendo, ou estava vendo que não estava legal, mas estava dando corda, alguma coisa por aí, com uma mulher que o Senhor Jesus compara a Jezabel. Aqui Jezabel, quase que certamente, não era o nome próprio dessa mulher. Jezabel era uma rainha pagã, idólatra, que tinha se tornado rainha do povo judeu por conta de um casamento com um rei que era complacente e que permitia que ela mandasse, né? Então, o marido dela, ele era o rei, né, dos judeus, do tempo dele, mas ele era meio banana. E então, Jezabel pintou e bordou, né? Entre outras coisas, ela mandou construir templos para deuses pagãos em Israel, né, entre o povo judeu. E incitava o povo a adorar esses deuses pagãos. Importou uma multidão de sacerdotes de alguns desses deuses. Perseguiu o profeta Elias, que chamava Israel à fidelidade ao Senhor nosso Deus. Jezabel tentou matá-lo, portanto, tentou sufocar a voz de Deus por meio do profeta Elias. Então, Jezabel, na linguagem da Bíblia, é o que tem de pior em termos de gente, né? É uma mulher perversa, é uma mulher dominadora, é uma mulher idólatra, é uma mulher de índole, né, ruim, no sentido, né, de uma mulher imoral. Tudo que não é legal estava condensado nesse nome, né? Então Jesus diz à igreja de Tiatira: vocês estão sendo complacentes com esta mulher que está no meio de vocês, que Jesus chama de Jezabel. E aí Jesus dá algumas características dela. Primeiro, ela se diz profetiza. Isso, no contexto do Novo Testamento, significa que essa mulher se apresentava àquela igreja, àquela comunidade, como uma pessoa que tinha experiências espirituais profundas. Portanto, uma pessoa que tinha uma direção particular do Espírito, né? Ela se apresentava como uma porta-voz de revelações de Deus. Então, ela se dizia profetiza. Talvez muita gente na igreja de Tiatira pensasse: mas será que não é mesmo? Não, mas as coisas que ela faz, as coisas que ela diz, às vezes são surpreendentes. Hoje, né, como o pessoal diz na internet, né, ela revela até o CPF da gente. Mas Jesus diz aqui que ela não é profetiza, mas que ela se diz profetiza. O profeta não precisa dizer que né? Depois, ela seduz os servos de Deus. Portanto, ela está minando a igreja, criando dependência das pessoas, de algumas pessoas da igreja de Tiatira, com relação a ela. Então, nós somos chamados a ser servos de Deus. Mas essa mulher estava seduzindo, ou seja, envolvendo as pessoas com o comportamento dela, e essas pessoas possivelmente estavam aprendendo a ser servos dela e não mais de Deus. Depois, ela ensina aos servos de Deus a praticar imundícies. Traduzindo de outra maneira, poderia ser praticar imoralidade. Ou seja, era uma mulher que dizia que tinha revelações, que dizia que tinha experiências com Deus, mas que do ponto de vista da integridade moral deixava muito a desejar. Quer dizer, Padre Antônio, uma pessoa assim
que, à primeira vista, era uma pessoa agradável, uma pessoa que atraía as pessoas. Poderosa no E espírito. que envolvia as pessoas. Poderosa no espírito, porque ela dava essa Misericórdia. impressão. Né? Agora, por conta disso, ela estava levando as pessoas a viverem, praticar imundícies. Ou seja, ela dava para as pessoas a sensação, então, de que elas podiam também fazer coisas que não é tão Padre difícil, Antônio, não é mas tão é muita importante. loucura, né? O povo que era generoso, fiel, paciente, persistente, que tinha grande... Mas vamos chegar nisso daí, porque é o ponto fraco do que é forte. E ela Jesus ainda diz, essa mulher ensina as pessoas da minha igreja a comer carne imolada aos ídolos. Geralmente, a carne que era consumida nos ambientes pagãos, também em Israel, vinha dos templos. Não havia açougue como a gente tem hoje. Os açougues eram nos templos. Por quê? Levava-se, isso tanto no templo de Jerusalém quanto nos templos pagãos. Levava-se animais em sacrifício aos templos. A gente sabe que no templo de Jerusalém também se fazia sacrifício de animais. Uma parte desses animais, quando eram mortos em sacrifício, uma parte deles era queimada. Então, tudo isso era queimado. E uma parte dessas carnes, imagina, eram cordeiros, era boi. Então, era o que a gente come também, né? Uma parte dessa carne era dada aos sacerdotes e uma parte da carne era devolvida às pessoas que faziam os sacrifícios para que elas comessem. Mas, lembrando o seguinte, não era um comer só. Todo sacrifício ele tem dois momentos. A oferta do animal que é sacrificado e o participar do sacrifício comendo o sacrifício. Então, no contexto pagão, comer carne vinda dos templos significava, de alguma maneira, estar participando daqueles sacrifícios que eram oferecidos ali. O apóstolo Paulo, em uma das cartas dele, vai dizer que, olha, não criem muita dificuldade com relação a isso. Por outro lado, se eu vou escandalizar alguém, eu evito escândalo. Foi uma coisa difícil para ser administrada pelos cristãos na igreja primitiva. Quer dizer, os ídolos pagãos não são nada, eu preciso comer carne, comer proteína, se chega lá de lá, vou fazer o quê? Vou comer? Mas, por outro lado, não, eu sei que isso aqui foi consagrado ou sacrificado aos ídolos, se eu como disso... Bom, comer isso em casa era uma coisa, mas por que Jesus está alertando aqui de modo especial aos cristãos de Tiatira? A gente falou no início que Tiatira era uma cidade com muito comércio. E assim como no tempo da gente hoje, a gente tem sindicatos ou associações de comércio ou de indústria, naquele tempo também tinha. Então, as associações, os grupos de comerciantes ou de artesãos, cada um deles tinha os seus deuses. E de vez em quando eles tinham reuniões para celebrar esses deuses e faziam um banquete. Nesses banquetes se fazia o sacrifício no templo, se trazia depois a carne e eles comiam aquelas carnes em honra àqueles deuses. Pelo que a gente entende aqui da mensagem de Jesus, essa dona aí, que Jesus compara a Jezabel, estava dizendo para os cristãos de Tiatira, alguns deles deviam fazer parte dessas associações de comerciantes, de artesãos. Olha, participem desses banquetes, não tem problema não. Não tem nada demais não, também não vamos criar caso por causa disso. Ou seja, se acomodem a esse negócio. Né? Voltando ao que você falou, como é que uma igreja que tinha amor, boas obras, fidelidade, generosidade, paciência, persistência, deu espaço para isso? Aqui está dizendo a última coisa boa que Jesus elencou, tuas últimas obras são melhores ainda que as primeiras. Era uma igreja que estava em movimento, era uma igreja que estava em caminho, era uma igreja que estava vivendo experiências espirituais reais, profundas. Isso era um ponto forte, mas os pontos fortes também têm os seus calcanhares. Normalmente, ambientes onde há fervor são ambientes em que a gente fica exposto a engano.
se alguém traz uma moda espiritual, se alguém traz uma doutrina nova, se alguém diz que tem experiências espirituais mais profundas. Se o fervor, se o progresso espiritual não é acompanhado de discernimento, humildade, sabedoria, prudência, ele abre espaço, ele cria espaço para, como é que a gente pode dizer, contaminações desse tipo. Ah, era como aquela repreensão que os coríntios receberam, cheio de dons, cheio de manifestações de Deus. Mas começando a dizer que tinha um anjo que eles adoravam, umas maluquices. Ou seja, se você está fazendo um caminho com Deus, é natural que você tenha intensidade. É natural que você desenvolva fervor. É natural que o Senhor permita que você tenha encontros e experiências com Ele que vão te marcar, que vão ser profundas, que vão mexer com você. Tudo isso é positivo, mas tudo isso deve ser acompanhado de discernimento, humildade, capacidade de ouvir alguém mais experiente, alguém que tem autoridade, que vai dizer, olha, não vai tanto por aí, não vai tanto por aqui. Porque se você não tem esses instrumentos, você corre o risco de ser arrastado ou por uma doutrina, ou por uma novidade, ou por uma experiência subjetiva que você vai dar atenção demais e que de repente não era para ser tão, vai tirar o teu foco daquilo que realmente importa. Eu acredito que foi um pouco isso que aconteceu na igreja de Tiatira. Né? Era uma igreja que estava intensamente buscando a Deus, que estava vivendo que a gente chamaria hoje um avivamento, mas que justamente por isso estava exposta a manipulações. Né? Pessoas como essa mulher que Jesus chama de Jezabel, que se dizia profeta, mas que não era. E que não estava sendo passada por discernimento. O pessoal estava tolerando, estava permitindo que ela estivesse fazendo o que ela estava fazendo. Ou por respeito humano, mas é uma pessoa antiga daqui, né? Ou então, não, mas ela tem umas experiências tão incríveis, né? Então, não, quem sou eu? Respeito humano, ou simplesmente por acomodação, né? Porque algumas coisas que ela dizia eram cômodas, né? Vocês podem comer nos banquetes que são oferecidos aos ídolos. Vocês podem viver alguma imoralidadezinha, porque, afinal de contas, o que importa é o interior, né? As coisas externas. Quem tem esse tipo de vivência, de um falso misticismo, costuma muito ir por aí, viu? O interior é que importa, mas se você vive alguma coisa meio truncada, não tem tanto problema não, sabe? Esse aí é o retrato do que estava acontecendo lá. O negócio embolado. A palavra primeira que ele diz no 20, que para mim foi a palavra mais forte, Padre Antônio, mas tenho contra ti que permites. Uhum. Quer dizer, então, é difícil a gente perceber quando a gente está sendo permissivo, né? A gente pode se confundir, será que eu não estou faltando com acolhimento? Mas aqui Jesus fala, tenho contra ti que permites, quer dizer, essa comunidade permitiu e se permitiu algo que não era para permitir. Uhum. E eles achando que era para permitir. Tenho contra ti que permites. Então, a gente precisamos muito do Espírito Santo para vir em nossa ajuda nessa hora em que a gente permite coisas que Jesus não permite mais que a gente faça. Voltando nos olhos de Jesus, que são como chamas de fogo, amor e julgamento. Jesus tem a capacidade de juntar essas duas coisas que parecem distantes uma da outra, né? Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, não sei se é a primeira ou a segunda, São Paulo diz, eu quero que você procure tanto a firmeza quanto a doçura. Uhum. São duas palavras que aparecem uma do lado da outra e que normalmente para a gente são, não, ou você é firme ou você é doce. Né? Jesus disse numa das cartas anteriores aqui que a gente leu, né? Eu corrijo aqueles que eu amo.
né? Hoje em dia a gente não identifica muito correção como um sinal de amor, né? A gente acha que permissividade é sinal de amor, quando às vezes permissividade é só sinal de que a gente não quer ter problemas. Então, quando um pai ou uma mãe, por exemplo, são permissivos com o filho e não corrigem o filho, é porque a gente ama. Não, não é não, papai e mamãe, é porque ensinar, corrigir, educar dá trabalho. Então a gente prefere passar por cima de algumas coisas, porque a gente já está tão cansado das quizumbas que a gente tem fora de casa, das pressões que a gente sofre. Quando a gente chega em casa, finge que não viu, dá menos trabalho. Isso também na nossa vida pessoal. Algumas coisas que não devem ser permitidas, e não quer dizer que a gente tem que declarar guerra o tempo inteiro, Sim. mas algumas coisas têm que ser pontuadas, algumas coisas têm que ser revistas, dão trabalho. Então a gente prefere, finge que não viu. E às vezes, quando a gente vai lidar com o problema já está impraticável. Se tivesse sido visto, conversado antes, possivelmente essa Jezabel aqui já estava ali, ó, né, rolando a história dela um bom tempo. Tanto é que Jesus fala de uma permissividade. Sim. Se fosse uma coisa de momento, Jesus diria só, olha, cuidado com isso aqui, ponto. Né? Não, vocês estão permitindo. Então, a coisa já estava rolando e já estava chegando num ponto em que não estava dando mais como se resolver isso, né? A não ser, talvez, botando essa mulher para fora da comunidade. Né? Olha, vocês permitem que ela seduza os meus servos, né, que ela pratique impurezas, imundícies. Né? As pessoas estão já tendo atitudes que fazem com que elas sejam muito parecidas com quem não é cristão. Então, a coisa estava rolando. Se tivesse lidado com a situação antes, a coisa não tinha chegado a isso tudo. Mas agora, a coisa ia precisar de um tratamento bem mais enérgico, né? Então, às vezes, a gente não... O que a gente chama de, não, mas vamos acolher, não é não. É só a vontade que a gente tem de não ter trabalho, de não ter problema. A gente não está pensando no outro, a gente está se poupando de problemas ou de trabalho. Aí a gente deixa. Não, mas cuidar significa, eventualmente, ter que lidar com problemas, ter que enfrentá-los juntos, ter que pontuar coisas. Isso não significa fazer qualquer uma dessas coisas com violência, com desrespeito, mas significa não fingir que não está acontecendo nada. Me parece que a crítica de Jesus à igreja de Tiatira é essa. Vocês estão permitindo, vocês estão fingindo que não tem problema. Mas tem, né? Então, versículo 21, olha o que Jesus diz. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Olha só, Jesus mesmo diz, eu dei tempo. Eu dei tempo. E quando Jesus diz eu dei tempo, ele não deu só tempo, ele deu chances. Essa mulher deve ter sido, talvez, admoestada por alguém. O Espírito Santo pode ter, né, advertido a ela no coração de que tinha alguma coisa ali que não estava legal, mas ela insistiu no caminho que estava fazendo. Então, houve tempo para ela mudar, houve tempo para ela ser confrontada, mas nada mudou. Agora... É muito forte esse 21. Eu dei tempo, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. 22. Desta vez a lançarei num leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem das suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. Ou seja, há uma profecia aqui, né, dura. Não é João que está dizendo isso, João recebeu essa mensagem do Senhor. Não é uma praga, é uma profecia. Se ela não se arrepender, ela vai adoecer. E vai fazer adoecer os que são cúmplices das loucuras dela, dos adultérios dela, que podem ser duas coisas. Adultério, na linguagem da Bíblia, é sinônimo de idolatria. Porque você que conhece um único Deus se envolve com deuses mentirosos, de engano. Então, isso é chamado na Bíblia adultério.
Ou então, como se diz que ela era permissiva com comportamentos impuros, né, de imundície, pode ser também um adultério humano, né, com relação ao esposo. Né? Então o Senhor está dizendo, se ela não mudar de vida, o que ela está vivendo vai levá-la a se adoecer. E aqueles que compartilham do comportamento dela vão adoecer também. Certo? Então, o Senhor dá chance, o Senhor alerta, o Senhor, né? Mas ele está vendo que essa mulher está indo por um caminho que, ao invés de ser um caminho de progresso espiritual, é um caminho de adoecimento. E ele está alertando para que, né, haja arrependimento. Vamos refazer o caminho. A gravidade do que estava acontecendo era tão séria que eu não... pelo menos nas outras igrejas que nós lemos até agora, foi a palavra mais forte de Jesus. Até agora foi. Vai ter uma também bem... assim, ele dizer, né, que se ela não se arrepender, ela vai ficar doente de cama, e com ela, quer dizer, uma doença grave, doente de cama, depois uma doença grave. Depois se fala de peste, né? Quer dizer, alguma forma... Cúmplices dos seus adultérios, para aí sofrerem muito. Aí farei perecer pela peste os seus filhos, né? E todas as igrejas, né, vão saber, né? E aí Jesus volta à questão do julgamento. Que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, voltando, julgamento é atribuição só dele, porque só ele sonda os rins e os corações. Na linguagem da Bíblia, os rins têm a ver com o que a gente chamaria hoje de coração, que tem a ver com sentimento, né, com aquilo que é desejo e tal. Então, só Jesus sonda os rins e os corações. Ou seja, ele conhece as motivações da gente. Né? Ele se reserva o julgamento, mas ele deixa claro, olha, vai haver um juízo. Né? As coisas não são iguais. Né? Porque quando a gente diz que tudo é igual, a gente está dizendo que nada tem valor. No fundo é isso. Se a mentira e a verdade são a mesma coisa, então nada tem valor. Se o que é bom e o que é ruim são a mesma coisa, então nada tem valor. E Jesus está dizendo, não é assim. O que é bom, o que é mal é mal. O que é verdadeiro tem valor, o que é mentiroso, o que é engano, não tem. Então Jesus está deixando claro isso, né? Que a gente não pode tratar o bem como o mal e o mal como o bem. Né? Então ele está pintando um quadro aqui de clareza, né? Que nós cristãos não podemos perder de vista. Isso não significa que a gente saia por aí dando a impressão de que nós é que vamos julgar, ou que o julgamento de Deus, né, já foi feito e não há mais tempo de arrependimento. Não, estamos vivendo tempos de arrependimento, estamos vivendo tempos em que as pessoas são convidadas a descobrir o melhor, que é o que vem de Deus, e se render a isso, e buscar isso. Mas o fato é que nós, a começar, esse discurso tem que ter a ver com a gente. Temos que ter isso claro. Né? Tudo não é a mesma coisa. Né? E a minha permissividade me alinha com aquilo que não é bom. Né? Então, o quadro que está pintado aqui é esse. Agora, Jesus, repito, está falando a uma igreja que está vivendo, geralmente, num ambiente de fluir espiritual. Nunca perder isso de vista. Porque agora é um pouquinho... Né, ao que ele vai apelar às pessoas que estão sendo fiéis no meio de tudo isso. Né? Então, no versículo 24. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina, e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. Padre Antônio, meu Deus amado, eu não me lembro nenhum lugar da Bíblia de ver essa expressão, quer dizer, que não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás. Aqui Jesus devia estar, porque os seguidores dessa mulher deviam dizer para os outros que eles tinham um conhecimento mais intenso das coisas de Deus, dos mistérios de Deus. Então, eles deviam dizer que eles sim conhecem as profundezas do mistério, ou alguma coisa parecida.
as profundezas do espírito, as profundezas das reentrâncias, do sei lá o quê. Porque, normalmente, esse tipo de como é que a gente pode dizer? Esse perfil de coisa dá a impressão de ser espiritualmente ou mais, sabe, avançado que os outros, conhecer coisas que os outros não conhecem, né? Coisas secretas, né? O mundo, desde que o mundo é mundo, ele tem pessoas que se consideram elites espirituais que, na verdade, estão sendo enganadas por Satanás, porque têm a impressão de que conhecem realidades que para os outros são ocultas. O nome disso é ocultismo. Então, havia ocultismo dentro dessa comunidade, é óbvio, nesse grupo de pessoas que viviam em torno dessa dona aí, que a gente não sabe quem era, né? Mas eles achavam que estavam vivendo alguma intensa experiência espiritual, quando, na verdade, estavam vivendo ocultismo. Padre Antônio, que loucura. Senhor, foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, foi com o senhor. Eu fiquei muito chocada com essa expressão que o senhor usou. Gula espiritual, né? Quer dizer, os caras deviam estar procurando. Nossa, essa mulher, quando começa a fazer tal coisa, ela cai no chão e ela se debate e ela entra em transe e ela fala umas coisas. Como havia pessoas num ambiente espiritual intenso, como era o da igreja de Tiatira, como havia pessoas que estavam abertas a buscar mais, essas pessoas podem ser muito vítimas de engano. Uhum. Não tinham discernimento, não tinham humildade. Então pensaram, se a gente estiver perto dessa mulher, a gente vai ter acesso a realidades ocultas, a mistérios que os outros não conhecem tão bem. Porque eles não fazem ideia do que está acontecendo aqui. Eu já ouvi essas histórias, né? Então, fugir desse tipo de bobagem. Jesus não veio para um grupelho de pessoas que acham que são mais evoluídas espiritualmente que outras. Jesus não veio para falar para a multidão uma coisa e para um grupinho pequeno de escolhidos falar ou apresentar mistérios que ninguém conhece. Jesus veio para todos e o evangelho é o mesmo para todos. E qualquer tipo de realidade comunitária ou espiritual que dê a impressão de que aqui a gente sabe mais, aqui a gente tem acesso a coisas que os outros não têm, aqui pula fora disso. É possível que haja ambientes onde as pessoas estão buscando mais a Deus e é óbvio que elas vão receber mais de Deus. Existe um salmo que diz: venha sobre nós, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Então, a gente recebe de Deus na medida que a gente espera. Mas isso não configura mensagens secretas ou uma vivência que os outros não têm acesso. Isso é ocultismo. E existem realidades no cristianismo até hoje que beiram isso. E disso a gente tem que se apartar. Padre Antônio, então por isso que Jesus, no final da vida, se despedindo, né, ele fala de uma forma muito clara, né, aonde ele está, na grande pregação que levou a ficar, eu tive doente, né, e você me visitou, eu estava com fome e você me deu. Ele se identifica com as pessoas mais necessitadas e sem nada, não com um grão-mestre. Não, um dos relatos do julgamento final fala justamente disso, né? De que algumas pessoas vão dizer: mas Jesus, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. E Jesus vai dizer: mas eu não conheço vocês, né? Então, toda forma de espiritualismo que parece gerar um grupo de pessoas especial, elitistas, né? Elitista, que tem experiências espirituais que ninguém nunca teve. Olha, vai devagar, pensa 2 vezes antes de se envolver com isso. Repassa o evangelho simples para ver se é isso que é dito nesses contextos, sabe? Discernimento, prudência e humildade. Né? Humildade. Então, essa turma que seguia essa mulher comparada a Jezabel devia dizer que conhecia as profundezas de alguma coisa.
Mas, na verdade, Jesus diz Aí que Jesus eles conhecem fala as de profundezas de Satanás. Que Né? coisa, meu Deus. Mas Jesus está dizendo nesse versículo, olha, em Tiatira, aqueles que não seguem essa doutrina e que não se envolvem com isso, a esses eu não imporei nenhum outro fardo. Então vocês já estão passando pelas dificuldades que são inerentes, vocês devem estar sendo perseguidos, além disso, não vou criar problemas para vocês. Né? Mas a impressão que dá, e não é só uma impressão, é de que o Senhor vai trabalhar contra essa moça e a turma que caminha com ela. Né? Então não é uma boa coisa a gente ir na contramão de Jesus. Né? Versículo 25, mas... Guardai o que tendes até que eu venha. Nossa! Guardai o que tendes até que eu venha. Isso não cheira só a... Sejam fiéis ao que vocês têm aqui, não. Guardai o que tendes até que eu venha. Me parece muito com algumas passagens do Novo Testamento, nos quais se fala a respeito de uma coisa que a gente... São Paulo deu nome para essa coisa, mas a gente usa no ambiente católico como um termo técnico teológico, que é a palavra tradição. Guardem o que vocês têm, não é guardem o que vocês criaram, é guardem o que vocês receberam. Então Jesus está dizendo, ao invés de se envolver com uma novidade esquisita, guardem o que vocês têm. Guardem o que vocês receberam dos apóstolos. Ai, amém. Sabe, sejam guardiães daquilo que vocês receberam. Vocês não precisam inventar algo novo, vocês não precisam criar algo novo. Né? Basta que vocês tragam para hoje aquilo que vem desde o princípio sendo anunciado a vocês. E até que eu venha, guardem o que vocês têm. Né? Então, saber que nós não começamos do zero e que nós não criamos a nossa fé, nós a recebemos. Né? Nós a ganhamos como um presente, como um dom. E agora a nossa tarefa é guardá-la. Né? Não como quem guarda um negócio numa prateleira até ficar empoeirado, mas como quem guarda um tesouro para que ele não se perca. Né? Até que Jesus venha, que ele encontre o depósito da fé intacto nas mãos da gente quando ele vier. E esse depósito, vamos dizer assim, como um investimento, né? No sentido de que rendendo bons frutos até que ele venha. Né? Mas essa expressãozinha aqui me soou como, não só guardem o que vocês têm, minha fé, minha... Não, guardem o que vocês receberam. O senhor falou que São Paulo usa essa expressão? A expressão tradição começa a aparecer nele, né? Que para nós católicos é uma palavra muito cara. Né? É verdade. Tradição, não são tradições que nasceram 100 anos atrás, mas é a transmissão da fé que nos foi ensinada pelos apóstolos. Né? Existe um movimento vivo que é garantido pelo Espírito Santo de transmissão. Amém. Sabe? Transmissão. É uma seiva de fé, né, que vem dos apóstolos e que alimenta a igreja hoje. E tem que ser a mesma, porque se for outra, a gente está ligado a quê? Né? Então, essa é a fé que nós recebemos. Nossa tarefa é receber, guardá-la, não deixar que ela seja contaminada com outras coisas e passá-la àqueles que vêm depois de nós. Né? Essa frase me pareceu soar um pouquinho assim. Né? E aí no versículo 26, Jesus faz promessas. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, dar-lhe-ei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Muito bem. Jesus está prometendo poder, né? Poder espiritual verdadeiro, né? Àqueles que forem fiéis, aqueles que praticarem as minhas obras até o fim. Né? Poder sobre as nações pagãs não é poder para massacrar, mas é poder para convencer. Né? Poder para alcançar. Né? Para quebrar, né? Com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila,
a opressão maligna, diabólica que havia sobre essas nações pagãs, né? Assim como Jesus recebeu do Pai toda a autoridade, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, né? E Jesus diz, eu lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, eu me darei ao vencedor, aquele que for fiel. Porque a estrela da manhã, na verdade, é o próprio, né? Jesus, né? A estrela da manhã é a estrela que permanece no céu, justamente porque brilha mais forte. Então, ela está no céu no momento mais escuro da noite, que é a madrugada, e já quando está clareando, ela ainda pode ser vista no céu, porque é a estrela de maior brilho, é Jesus. Tá no finalzinho de Apocalipse, né? 22:16. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Pois é, então, aquele que for fiel, o Senhor dará como grande presente a Ele próprio. Comunhão com Ele. Eu não preciso buscar coisas, né? Eu não preciso me envolver com o que é oculto, porque Jesus é que se dá a nós. Amém. É dom dele, é presente, é graça. Não é algo que a gente manipula. É Ele que, né, quer dar todas essas. Onde há essa experiência da graça, da bondade generosa de Deus, que vem ao nosso encontro, que nos surpreende se dando a nós, aí há o Evangelho agindo. Onde se tem uma pessoa que de alguma maneira manipula as demais ou manipula realidades espirituais, impondo-se aos outros, vigilância. Isso não tem muita carinha de Evangelho, né? Então, atenção, né? No fundo, o que a igreja de Tiatira ensina para a gente é que pessoas que estão buscando intensamente, pessoas fervorosas, estão expostas a serem enganadas, né? Portanto, prudência, discernimento, capacidade de ouvir a outros, ouvir autoridade, não buscar coisas que talvez sejam de moda, mas que não tem a ver com essa vivência simples e ao mesmo tempo radical do Evangelho, que é amor. Fugir de tudo aquilo que tem a cara de ocultismo, de contato com realidades ocultas e que são manipuláveis por palavras ou gestos nossos e que a maioria das pessoas não conhece. Jesus veio para todos. O que Jesus tem a dizer tá dito, e a igreja transmite, né, de geração em geração, na sua tradição. Então vamos apostar mais nessas coisas do que em coisas esquisitas que têm apelo justamente só porque são esquisitas. Então, vigilância, né? Experiências espirituais verdadeiras são experiências espirituais que me mantêm na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja, que me abrem para o outro, que me tiram, né, do meu comodismo, da minha, sei lá, né, da minha mesquinhez, e que me tornam mais generoso para servir. O que é muito diferente disso, às vezes é só engano. Então, vigilância. Padre Antônio, eu termino esse podcast com uma gratidão tão doce, grande e doce a Deus, né? Pela nossa Igreja Católica, com todas as coisas que falam dela, falavam há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, falam hoje. Uma gratidão tão grande pela graça de saber que tudo aquilo que a gente vive, né, a gente recebeu dos apóstolos e que foram passando até chegar a nós. Uma gratidão muito grande a Deus por a gente poder viver isso na igreja, né? Isso aí. Então, crescendo na fé, né? Mas crescendo sabendo que do ponto de vista experiencial, no reino de Deus, crescer significa diminuir, né? E crescer na fé buscando o conhecimento da palavra, Amém. Da fé da igreja, essa fé que não é improvisada pela gente a cada geração, mas que é um tesouro que foi confiado à igreja e que de geração em geração tem que permanecer intocado, né? Jamais ferido, e que a gente tem que transmitir agora para as próximas gerações. Amém. Então, sejamos ardorosos em compartilhar as riquezas que o Senhor nos confiou, né? Amém. Beleza, gente.
tomara que tenha sido bom. Esperamos que a nossa partilha possa ter trazido alguma luz para os irmãos também, para as suas necessidades de discernimento. Se você quiser e puder, compartilha, curte, comenta. Toda vez que você mexe em alguma coisa aí no YouTube, ele entende que o que a gente está compartilhando é precioso, pode ser passado a mais alguém. Então vamos lá, vamos tentar, tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, irmãos.